Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os que estão me ouvindo. Estamos aqui na presença de Deus. Ainda há pouco nós estávamos orando. E aí nós sentimos vontade, louvando a Deus, de meditar com vocês aí, meus amigos, meus irmãos, na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de desespero, onde tem pessoas querendo se agarrar em alguma coisa. Procura Deus, se agarra em Deus. Ele é a esperança em todos os tempos, em todos os momentos de nossas vidas. Somente Ele pode nos dar uma direção. A palavra de Deus é que é o norte. A palavra de Deus é que é a direção correta. Então, nos achegamos a Deus, aproximamos-nos mais de Deus. A Bíblia diz, busque o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. É no Senhor que nós encontramos o consolo, é no Senhor que nós encontramos a direção. Ele é a saída para todos os momentos de nossa vida. A Bíblia, no meio da Bíblia, tem um livro chamado Salmos, o livro de Salmos que não tem capítulo, mas é numerado. E o livro dos Salmos é como se fosse uma síntese, é como se fosse um resumo de toda a Bíblia. No livro dos Salmos você encontra resposta para todas as suas necessidades, para tudo aquilo que você precisa. E o livro dos Salmos ele é composto por cânticos, por orações, por declarações, por poesia. Há homens de Deus que se valeu de seus momentos de vitória, de crises, de momento difícil, para escrever os salmos para nossa alegria, para o nosso deleite. E nós aproveitamos desses momentos, desses homens de Deus que viveram antes de nós, para nos alegrarmos essa palavra gloriosa. Há salmos memorável, há salmo que pode-se dizer se tornar épico. Toda vez que nós lemos o livro dos Salmos, parece que é inédito, quem não conhece o Salmo 91, quem não conhece o Salmo 23, mas eu não esqueço do Salmo 90, mostrando a oração de Moisés, no qual ele diz, Senhor, de geração em geração, Tu és Deus. Antes que os montes se formassem, antes de tudo, Tu és Deus. E de geração em geração, Tu és a resposta de oração. Ali Moisés quer dizer que os seus avós, quando estavam em aperto, buscavam a Deus, seus bisavós, seus pais, seus filhos, todos eles tinham um segredo, era buscar a Deus nos momentos de necessidade. Eu quero ler aqui um salmo de Davi, está escrito aqui na epígrafe, Cântico dos Degraus. Há uma certa curiosidade em relação a esse Cântico dos Degraus, mas acreditamos que degraus nos lembra a subida do povo de Israel lá do cativeiro babilônico para retornar à sua terra. E lembra-nos vitória. No caso aqui, Davi, que foi antes de ser levado para o cativeiro. Davi foi antes, sendo o segundo rei de Israel. Ele não participou do cativeiro, mas ele aqui escreve um título, Cântico dos Degraus, Cântico da Vitória, Cântico da Subida. Há outros salmos precatórios, como o Salmo 35, no qual Davi está invocando a justiça de Deus contra aquele que está perseguindo. E o Salmo 121, ele nos lembra o tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo de aperto, esse tempo de crise, esse tempo que muitas pessoas estão com medo, estão escondidas dentro das suas casas, com medo do inimigo invisível, do inimigo que vem matando, que vem destruindo. E a Bíblia já nos fala que o nosso inimigo ele é invisível.
Isso dá uma certa... Isso faz nós lembrar do inimigo invisível que está ali em Efésios, no capítulo 6, versículo 10. A Bíblia remonta o Antigo Testamento, quando lembra que a nossa luta era contra carne e sangue, era uma guerra de espada, e nos lembra no capítulo 6, versículo 10 de Efésios, que a nossa luta hoje não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o inimigo que não tem rosto, o inimigo que não tem corpo, mas o inimigo que é real e que tem usado todos os meios para apertar a humanidade. É bem certo que esse vírus é um fenômeno da natureza, esse vírus é gerado pela natureza, mas se nós pensarmos e nós lembrarmos do capítulo 8, versículo 22 de Romanos, você vai lembrar no capítulo 8 que a natureza, por gemer com dores de parto, principalmente o versículo 22, está lhe mostrando uma natureza revoltada. Apresenta o capítulo 8 de Romanos, uma natureza que tem vida, e dá-se para entender que tanto seres animados ou inanimados, como rocha, como plantas, flora, fauna, todos esses seres, de um certo sentido, de um certo modo, eles têm vida. E todos esses seres, eles estão aí, foram criados e louvam o seu Criador. Quando você lembra que na cruz, morrendo nosso Salvador, quando nosso Salvador estava morrendo, sendo contemplado e assistido por todo o universo, você vai ver que quando Cristo ele está sendo massacrado na cruz, você vê uma natureza em revolta. Você vai perceber que o sol vai se escurecer, que vai haver terremoto. Então, conclui-se, baseando-se no capítulo 8 de Romanos, que essa natureza, ela tem vida, vida dada pelo seu Criador, e essa natureza, ela se manifesta de maneira de que adorar o Deus que nós servimos. A Bíblia fala no Salmo 19 que Deus, para responder à pergunta de alguns que dizem não há Deus, Deus para responder diz, leia o Salmo 119, porque os céus manifestam a glória de Deus. Se você quer saber, quer ter a prova concreta, a prova certa de que existe um Deus que cuida de nós, que tem o controle sobre tudo e sobre todos, só observa-se a natureza. Isso nos mostra o Salmo 19, que os céus revela e manifesta a glória de Deus. Mas eu quero dizer, meus irmãos, meus amados irmãos, que eu estou aqui alegre, lendo o Salmo 121, Salmo de Davi. Assim que está escrito, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Ele não vai deixar vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Ele não vai dormir, ele não vai tosquenejará. Salmo de Davi, Salmo do degrau, que lembra de vitória. Ora, isso, irmãos, cada um fala ou falamos do meio em que nós estamos vivendo. Aos amados irmãos que estão me acompanhando aí, Caldas Novas, aqui de Luiz Eduardo Magalhães, aí de Paragominas, a Açailândia, até meu amigo aí, tô lembrando dele lá da Inglaterra, meu amigo e irmão pastor Wellington, servo de Deus, Deus te abençoe aí na Inglaterra. Todos os irmãos que estão no ouvir, você vai falar daquilo que você está próximo. Se pensar no item segurança, você vai lembrar que você é guardado por uma guarda nacional, que você é guardada pela Polícia Federal, que você é guardado ou por outra coisa parecida, ou por outros objetos, ou por outras situações. No tempo de Davi, as pessoas se deleitavam na segurança, aqueles que eram
rodeado por montanha, ou estava em cima de uma montanha que poderia enxergar seus inimigos. Estando Davi nesse momento pensando na sua segurança, e ele via as pessoas pensando na segurança, as pessoas olhavam para o monte e diziam: o inimigo não vai me atingir, porque da montanha eu enxergo o inimigo. Eu tenho a visão do inimigo e estou pronto para rechaçar. Estou pronto para me defender. Vou me valer da minha visão, do meu sentido chamado visão. Vou me valer da minha inteligência e vou me valer da minha capacidade para me defender dos meus inimigos, porque eu estou em cima da montanha e posso enxergar meus inimigos. Observando isso, Davi, que tinha uma farta experiência com Deus, Davi nada de bobo, Davi não era influenciado pela sua geração, Davi não é levado por aqueles que o cercam, Davi tinha certeza que a sua segurança estava no Deus de Israel. Porque todos os momentos que Davi estava apertado, ele clamava o Deus de seu pai, o Deus de seus pais. E Davi pensando, aqui escrevendo o Salmo 121 para aquela geração que serve para o dia de hoje, ele dizia: eu particularmente, eu olho para os meios que estão ao meu lado, eu olho para a guarda costeira, eu olho para a guarda nacional, eu olho para qualquer situação, olho para a minha força, para a minha visão, para minhas habilidades, eu olho para os montes e eu não enxergo segurança em nada disso. Eu me sinto desprotegido olhando para os montes. Porque nos montes, nas coisas visíveis, nas coisas que se manifestam, não está a minha segurança. Irmãos, nós temos observado há milhares de anos que os homens sempre se valeram daquele que estava à sua volta. Na hora do perigo, os homens apelavam para aquilo que estava à sua volta, aquilo que estava do seu lado, para a sua força, para o seu braço, para as suas habilidades, para aquilo que ele conhecia. Civilizações inteiras cresceram, ficaram egoístas, baseando naquilo que tinha. Mas, meus irmãos, servo de Deus, nós que servimos ao Deus que nos chamou, que nos libertou, para nossa segurança, para nossa resposta, para nossa cura, para nos abençoar, para nos dar certeza da vitória. Não está nos montes, não está nas coisas visíveis, não está naquilo que nós enxergamos. A nossa salvação vem do Senhor, a nossa esperança vem de Deus, o meu socorro vem dele, o teu socorro vem dele, e ele não vai deixar vacilar o teu pé, ele não vai deixar que você se escorrega, que você cai. Ora, a Bíblia nos mostra que o homem sem segurança, ele vive num ambiente, apresenta um ambiente escorregadio, apresenta um ambiente muitas vezes formado de lodo, onde ele pode pisar os seus pés e pode se escorregar. Aliás, toda a Bíblia mostra que nenhum homem tem segurança em si mesmo. A Bíblia é enfática em mostrar para todos os homens. Olha, quando os homens pensarem que a paz e segurança ali virá repetindo a destruição. A Bíblia apresenta que não adianta firmar as coisas, firmar a tua segurança, a tua fé nas coisas efêmeras desse mundo. O próprio mundo em si caminha para a destruição. Um mundo que tem prazo de validade. Um mundo que Deus já determinou. Chegar um tempo, tudo isso vai se esvair, vai se acabar. É preciso todo mundo voltar-se para Deus. É nele que está a segurança, é nele que nós confiamos. É no Senhor nosso Deus. Voltamos para os pensamentos de Davi, voltamos para os pensamentos dos homens de Deus. Lembramos de Moisés que diz assim, Moisés lá no Salmo 90 falando assim: Senhor, tu tens sido o meu refúgio de geração em geração. Foi refúgio dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais e será dos meus filhos. Então a segurança, ela está em Deus. Se não fosse os apertos que Davi tinha passado, hoje talvez, meus irmãos, nós não teríamos como nos lembrar, como nós aprender do que Davi escreveu. Há pessoas que estão caindo. Há pessoas que estão sendo levadas de ladeira abaixo, porque estão usando muletas.
Muletas, talvez até muletas espirituais. O que é muleta? Muleta é uma pequena segurança para que você não caia, sabendo que aquilo não é o suficiente. Há pessoas que botou toda a sua esperança de vida em algo pequeno, em algo que vai passar. Mas nós conclamamos, chamamos todos os homens, chamamos todas as pessoas, voltamos-nos para Deus. Deus é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, é nele que nós nos escondemos, é na sombra do Altíssimo, conforme 91, é que está a nossa segurança. Então, portanto, amados irmãos, elevo os meus olhos para os montes. De onde? De onde vai vir o meu socorro? De onde vem a nossa esperança? Nós, como servo de Deus, irmãos, nós não podemos ficar deprimidos e escondidos dentro de um quarto esperando a morte chegar, como aquela música daquele certo cantor que eu não estou lembrado do nome agora. Nós, como filhos, servos de Deus, nós não podemos ficar acuados, mas nós temos que partir para cima do inimigo. Sim, temos que vigiar. Sim, temos que cuidar da nossa segurança. Sim, temos que fazer aquilo que nós podemos fazer, chamado vigiar. Mas, meus queridos, lembramos de tudo. Nós não estamos aqui para ficar acuados, nós estamos aqui para ficar parados. Nós somos representantes legais de Deus nesse mundo. A Bíblia mostra que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que por desobediência do homem, o mundo foi entregue para o inimigo. Mas a Bíblia nos coloca como representante, como diplomata, como aquele que vai na frente, que leva a bandeira e representa uma nação. A nação que nós representamos é a nação do céu. Então vamos apresentar a segurança de Deus. Se você ler Provérbio Eclesiastes, lá no capítulo 2, ou é Cântico dos Cânticos, e diz assim: levou-me à sala do trono, e a bandeira sobre mim é o amor. Significa dizer, Deus, Ele pode te transportar e te transporta à sala do trono, a presença de Deus, mesmo estando você aí sentado, e a bandeira sobre você, aquilo que vai te defender é o amor de Deus. Bandeira, irmãos, é que representa uma nação. O que representa a nação do céu, o que representa o céu, é o amor de Deus em nossas vidas. É Ele que nos ama, é Ele que nos guarda. Nós estamos seguros. Nós estamos na presença de Deus. Deus abençoe a irmã Roseli, Deus abençoe aí, todos que estão me ouvindo. A irmã Graça, Deus abençoe a irmã Graça Sodré, acredita aí em Paraguamina. A sua bandeira sobre nós é o amor. Leia o livro de Salmos. Leia Salmo de Davi, Salmo de Salomão. E você possa, e você venha, e você faça, e você olha, não somente olha para os montes, mas olha para o Senhor, olha para Deus, porque Deus é o autor e é o consumador, aquele que conclui, aquele que começa e termina. Ele é autor da fé. É Ele que fez a fé. É Ele que nos ensinou a fé. Ele é autor da fé na tua vida. A fé que você tem foi Deus que deu. Se nós fôssemos entrar nesse mérito aqui de fé natural, fé espiritual, mas a fé em todos os seus níveis foi Deus que te deu. Ele é autor, Ele criou, Ele colocou na tua mente, Ele colocou no teu coração para você ter fé em Deus. Ele é autor da fé, mas é Ele também que conclui a fé. Crê nele, Ele é autor da fé que colocou no seu coração, isso vem de Deus, é dom de Deus, e Ele vai consumar, Ele vai concluir, Ele vai responder a fé que você tem no Filho de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos ouvindo aí. Nós ainda estamos aprendendo, não sei quantos minutos nós estamos aí falando, mas nós estamos aprendendo, povo de Deus. Essa palavra que nós trazemos não pode ser muito longa, porque senão os irmãos cansam, todo mundo está correndo por todos os lados. Pai do Senhor, pastor Laércio, Deus abençoe em Caldas Novas. Então, a palavra é essa.
Essa é que é a palavra de Deus. Não tem outro lugar para nós irmos. Deus está dando vitória para o seu povo. Deus está nos abençoando. Deus abençoe Júnior também, Júnior Silva, aí em Caldas Novas. Meu genro, Deus te abençoe. Meus amados irmãos, e aí nós vamos treinar, vamos ver como a gente faz aí. Eu não sei nem quantos minutos tá, que eu ainda não vi aqui ainda, mas Deus abençoe a todos. José Raimundo, Deus abençoe meu filho, Paragominas. Deus abençoe vocês todos. Prazer imenso poder falar com vocês poderem me ouvir. Paragominas aí está no nosso coração. Foi o nosso maior tempo de vida aí nessa cidade. Ainda temos casa aí, viu, irmãos? Qualquer momento nós podemos voltar por aí. Deus abençoe a todos. Continua orando por nós. Estamos aqui numa cidade da Bahia chamada Luiz Eduardo Magalhães, onde tem os irmãos abençoados. Em toda a minha vida eu sempre estive na frente do trabalho, levando uma palavra, a palavra de Deus. Mas aqui os irmãos estão me ensinando a cantar, viu, irmãos? Que eu estou louvando junto do conjunto, saindo com os irmãos para louvar aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Uma experiência nova. Mas Deus abençoe a todos, obrigado por nos ouvir. E você também, quer que você que ouvir essa palavra, ouve ela também no YouTube, que eu vou passar lá para o YouTube. Lá o meu canal está escrito Juarez Carvalho. Amém, irmãos? Então nós vamos colocar o título dessa lição, dessa palavra que tem que colocar, vamos botar assim, segurança em Deus. Amém? Deus abençoe a todos, obrigado. Ore por nós.